do norte de Portugal e irmos em direção à cidade de Braga, em concreto ao centro desta cidade, para conhecer melhor a Torre de Menagem. É um monumento nacional classificado desde 1910, ano de implementação da República, e que a nossa Catarina Amorim tem agora a oportunidade de visitar. Tem mais de 20 metros de altura e é o pouco que resta do castelo medieval da cidade de Braga. Chama-se Torre de Menagem, eu já estou prestes a entrar e no interior dela tem algo muito interessante e muito bonito de se ver, mas eu não posso revelar para já. Para já posso lhe dizer que estou na companhia de Rui Ferreira, historiador. Muito boa tarde. Olá Catarina, bem-vindos outra vez à cidade de Braga, particularmente a esta Torre de Menagem. Já falámos consigo algumas vezes sobre história, mas noutros pontos de Braga. É verdade, e muitos outros há para conhecer. Sim, então vamos à história. Quando é que esta torre é construída? Ora bem, esta torre especificamente é do ano de 1375, Sim. Que é a data da reconstrução do castelo da cidade, a mando do rei Dom Fernando. Portanto, já existia um castelo antes, sim, certo? A primeira versão deduz que seja do tempo do rei Dom Dinis, pelo menos a primeira notícia que temos a um castelo Sim. na cidade de Braga é de 1315. E depois surgiu este mais tarde, sim. A restauração, não é? Sim, o que é que acontece? A cidade de Braga é invadida pelo rei de Castelo em 1369, Braga e outras cidades aqui do norte de Portugal. O rei Dom Henrique II invade Portugal por causa de uma questão com o rei Dom Fernando. O Dom Fernando teve umas brigas e lá vamos nós. O Dom Fernando teve várias brigas e de facto os bracarenses queixam-se ao rei Dom Fernando que a defesa da cidade estava deteriorada e era frágil, Braga podia ser invadida novamente. Sim. E entretanto em 1365 o rei Dom Fernando manda reformar não apenas o castelo, mas também toda a cerca medieval de Braga. E a cerca medieval ia de onde até onde? A cerca medieval circundava, digamos, toda esta zona. A Sé Primaz estava no centro da cidade medieval. Era o coração? Era o coração da cidade medieval, dessa versão da muralha que foi confirmada pelo rei Dom Fernando, e o castelo estava exatamente no ponto mais alto da cidade medieval. Portanto, o sítio onde estamos era o ponto mais elevado. E este era o ponto mais elevado, sim, a cidade vai descendo para até Olha, não parece nada. É hoje verdade. olhamos para isto e não parece mas vai nada. descendo, vai inclinando até a zona do Arco da Porta Nova, que era a zona mais baixa. E a Torre de Menagem, segundo os meus poucos conhecimentos de história, era uma das principais torres dos castelos, certo? Sim, a Torre de Menagem do Castelo de Braga, além de ser uma belíssima torre, diga-se de passagem, Sim. uma torre gótica, com os seus matacães, tem 33 metros de altura e é de facto, felizmente, sobreviveu até aos dias de hoje, é monumento nacional desde 1910, mas o restante do castelo praticamente desapareceu, não desapareceu todo, porque Sim. este quarteirão aqui, o quarteirão nascente, ficou preservado porque foi entretanto reaproveitado pelos edifícios que aqui estão, nomeadamente o edifício da Arcada. E hoje é possível subir. É certo? possível entrar dentro da torre, esta escada é posterior digamos, à sua construção. Sim. Como sabemos, a entrada nas torres medievais era feita por passadiços de madeira ou escadas de madeira, portanto vamos subir. Força, força, Rui. Portanto, era em madeira, mas a parte exterior, como está aqui, era tudo em pedra. Sim, certo? a porta por onde vamos passar já existia, obviamente. Sim. Provavelmente fazia-se uma passagem através da muralha, como acontece na maior parte dos castelos. Convém dizer que dessa versão do castelo, que foi demolida entre novembro de 1905 e maio de 1906, sobreviveu, digamos, todo este quarteirão, todo este lado do castelo, aliás. Então, onde é que nós podemos ver outros vestígios do castelo? Por exemplo, aquela parede que vemos ali, Sim. grossa, que pertence a uma das casas que está ali no Largo do Barão São Martinho, é uma parede que reaproveita o muro do castelo. Okay. Todos estes espaços comerciais que existem neste lado reaproveitam a muralha, aliás, ela está visível Sim. em alguns deles, e a Torre da Igreja da Lapa, que era um dos 5 torreões do castelo. Sim, então vamos continuar a nossa viagem por estes 30 metros, se bem que nós não vamos chegar até lá acima, mas... Temos aqui o brasão do rei Dom Fernando. Era essa a minha seguinte pergunta, que brasão é este que nós temos aqui? É o rei que mandou fazer esta versão do castelo, portanto. Oh, Rui, onde é que vai? Já vai à sua vida? Venha cá, já quer revelar a surpresa. E este é o brasão, pode repetir só porque não tomei atenção. É o rei Dom Fernando, que foi o rei que mandou fazer o castelo em 1375. Sim, e vamos só sublinhar algo que
Eu já tomei conhecimento em off com o Rui, mas acho muito interessante. Várias pedras, têm algumas gravuras diferentes. Sim. Não sei se nós aqui do nosso lado esquerdo podemos ver uma. O que é que estas gravuras representam? Ora bem, são as marcas dos pedreiros, né, que tipicamente nas construções medievais em Portugal temos estas marcas por todo o lado. Era quase uma assinatura. Exatamente, na época. que certamente para depois procederem ao pagamento das respectivas pedras que foram talhadas por esses pedreiros. Sim. Além das pedras dos pedreiros medievais, temos aqui também pedra do período romano, portanto... Que é lá dentro. Sim, temos algumas que podemos observar, com as típicas pedras almofadadas, Sim. portanto, sabemos que são do período romano. Podemos observar aqui na Torre de Menagem, no antigo Paço Arquiepiscopal, onde está a reitoria da Universidade, e também na Sé Primaz. Os edifícios medievais quase todos têm pedra romana. Muito bem. Rui, antes, o Rui já queria revelar há pouco o que é que a surpresa que temos para vocês, mas eu não deixei porque eu adoro surpresas e as coisas têm que ser bem feitas. É verdade. Portanto, fique connosco, na nossa companhia, porque lá dentro da Torre de Homenagem, temos uma surpresa deliciosa para lhe mostrar. Não saia daí, até já. Ficamos então à espera desta surpresa da Catarina, que regressa daqui a pouco ao centro da cidade de Braga para nos desvendar então esta surpresa no interior da Torre de Menagem. Antes disso, e porque provavelmente muitos dos nossos telespectadores já